É exatamente isso, nós estamos vivendo uma distopia, uma tirania judicial em que 11 ministros não eleitos, sem voto, impõem a sua vontade sobre todos os poderes e todos os cidadãos brasileiros de uma forma autocrática, cruel, abusiva. E isso se espalha pelo judiciário, criando aí um ambiente institucional cada vez mais autoritário e censório no Brasil. Acaba a fuleiragem. Essa ditadura acaba. Aí já não é talvez, não é se, não. É acaba. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Sem medo de nada, General Braga Neto manda recado a Moraes e Gonet. É isso mesmo. O General Braga Neto disse claramente que a denúncia da suposta trama golpista formalizada pela Procuradoria-Geral da República é fantasiosa. A declaração veio através da defesa enviada ao STF. Um recado claro a Alexandre de Moraes e Paulo Gonet. Os advogados também questionaram a legalidade da delação do tenente-coronel Mauro Cid. No documento enviado ao STF, os advogados negam que Braga Neto tenha relação com os atos de 8 de janeiro e com um plano para impedir o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa também alega que o general tem 40 anos de bons serviços ao Exército Brasileiro sem qualquer mácula em seu currículo. Os advogados também argumentaram que a acusação é vazia e alegam falta de acesso total às provas da investigação. Sobre a delação de Mauro Cid, a defesa do general Braga Neto diz que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi coagido a incriminar o militar. Abre aspas. Os fatos como estes levantam a crer que o colaborador não agiu de forma voluntária, pois foi coagido pela PF a corroborar com a linha investigativa por ela sustentada, retirando toda a espontaneidade da delação de Mauro Cid. Fecha aspas. Afirmou a defesa. Braga Neto foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A prisão do general mostra que está mais do que claro que o sistema vai tentar envolver qualquer narrativa possível para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso. Querem prendê-lo de qualquer forma. Os ministros sabem a força que Bolsonaro tem, por isso querem prendê-lo e tirá-lo do jogo político. Esta matéria mostra bem o temor que o STF tem de Jair Bolsonaro. Jornal afirma que ministro do STF marca território para impedir avanço eleitoral de Bolsonaro. A atuação política de magistrado repercutiu nas redes sociais. Gustavo Gar fala sobre o assunto. Nós estamos travando diversas batalhas em diversos campos agora. Nós temos aí a luta pela anistia, que com certeza vai desmoralizar essas pessoas que sequestraram o nosso STF e devolver a dignidade a essas pessoas, famílias que foram injustiçadas. Nós temos o STF na tentativa de censurar a internet junto, em conluio com o governo, e essa é uma batalha que a gente não pode perder. Se a gente perde ela, a gente perde a capacidade de continuar na luta, Seremos todos censurados. E é exatamente o que eles querem. Então esse é um outro campo de batalha também que nós estamos travando. Nós temos alguns projetos de lei que estamos tentando aprovar no Congresso, que é para diminuir um pouco essa força, essa autoridade que o STF criou contra o Congresso, devolver um pouco as prerrogativas para os parlamentares. Nós temos as ações nos Estados Unidos que estão sendo tomadas, essas estão sendo lideradas pelo Eduardo Bolsonaro, que com certeza pode arrefecer um pouco, pelo menos controlar um pouco a sanha persecutória desses ministros da nossa Suprema Corte. Mas só tem uma batalha que representaria o fim da guerra. Tem uma batalha que, se nós vencermos, a gente vence a guerra. Elegermos maioria no Senado em 2026. Nós temos 81 senadores no Senado do Brasil, porque é a única casa que pode realmente fazer um impeachment, que pode realmente acabar com essa bagunça. A única que tem a prerrogativa constitucional é o Senado. Para ter um impeachment de um ministro do STF, você sabe, a gente precisa de ter maioria no Senado, precisa que esse processo ocorra no Senado. Em 2026 nós vamos eleger agora acho que 54, 57 senadores. Se nós elegermos pelo menos 30 senadores, só 30 desses 57, a gente ganha, a gente vira o jogo, tá? Acaba com essa vagabundagem. Me desculpa, mas acho que é 54. Acaba com essa vagabundagem. A gente só precisa de 30.
E tudo indica que nós vamos fazer esse número. Nós temos vários nomes da direita se projetando nos estados. Cada estado vai poder eleger 2 senadores. Então nós teremos 2 senadores que poderão ser eleitos em cada estado, junto com o DF, 54. Então vamos lá. O que o STF está fazendo? Olha a matéria, olha o absurdo que está acontecendo. Primeiro que fazer atividade político-partidária é um crime de responsabilidade, tá? Então olha isso aqui. Como o ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. O que o ministro do STF está já interferindo em como as pessoas vão votar em 2026? Por que o ministro do STF estaria interferindo em quem serão os candidatos em 2026? Primeiro, eles já estão tentando tornar inelegível os nomes mais fortes para o Senado no ano que vem. Então eles já vão tentar fazer com que essas pessoas ou sejam presas ou fiquem inelegíveis. Nós vamos começar a ver agora a perseguição dos primeiros colocados para o Senado em 2026. Então olha só essa matéria. O ministro do STF andou conversando com governadores com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria na Casa Parlamentar. O que eles estão pretendendo fazer? Eles estão indo em alguns governadores. Chega lá o governador, candidata para o Senado aí que a gente sabe que você ganha, porque senão vai ser eleito aí um cara de direita, apoiador do Bolsonaro, e aí eles vão fazer o impeachment, devolver a democracia para o Brasil. Pedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria na casa. Para terminar, tá aqui. Bolsonaro está empenhado em fazer o maior número de senadores, e o Senado é a casa onde se pode iniciar o impeachment de ministro do STF. Então nós temos, gente, olha o ridículo. Além de tudo que eles estão fazendo, que é desrespeito à Constituição, além da perseguição, além da censura, eles querem interferir em quem serão os candidatos a Senado em 2026. Porque eles sabem que se nós elegermos a maioria, se nós elegermos 30, nós já temos lá em torno de 14 que são nossos. Se nós elegermos 30, acaba a fuleiragem. Essa ditadura acaba. Aí já não é talvez, não é se, não. Acaba. Então você no seu estado já tem que entender isso agora. Nós temos que eleger os senadores que estão dispostos a devolver a democracia para o Brasil, a acabar com esse medo que as pessoas têm de falar ou dar as suas opiniões, de manifestar nas ruas e fazer um impeachment daquele que transformou o Brasil numa ditadura da toga. E você não precisa nem falar o nome, você sabe quem é. Nós temos que fazer um impeachment daquele que transformou o Brasil numa ditadura da toga. As eleições, ano que vem. Mas pode ter certeza, daqui até lá eles vão fazer de tudo para prender ou caçar os principais nomes para o Senado para 2026. Não desista, continuaremos trabalhando, mas essa é a nossa principal batalha, porque ela representa o fim da guerra. Um abraço. Alguma vez na sua vida você já disse que o STF é uma vergonha? Você já disse que algum ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes ou Dias Toffoli, são uma vergonha para o Brasil? Pois é, gente, cuidado, muito cuidado, porque você pode ser condenado pela justiça brasileira a pagar uma indenização de 30 mil reais para cima. Gente, é melhor vocês terem cuidado, porque se você continuar a criticar os ministros do STF ou o próprio STF em si, a justiça pode te mandar uma continha de 30 mil reais ou mais, porque agora se tornou proibido criticar os ministros do Supremo. E por que isso? Ora as bolas, é pela defesa da democracia, não é óbvio, né? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essa notícia revoltante, vou mostrar uma análise jurídica impecável que destrói essa sentença da justiça e no final vou te mostrar como que esse caso revela a grande hipocrisia de Gilmar Mendes. Você não vai acreditar a carta na manga que eles estão tirando quando eles, ministros, são condenados a pagar alguma indenização por xingarem pessoas. Você vai se surpreender. Bom, vamos partir do começo. Leia aqui comigo essa notícia aqui do portal Metrópolis. Homem que chamou Gilmar Mendes e STF de vergonha é condenado. Olha aí o que a matéria diz. A 9ª Vara Civil de Brasília condenou o homem que chamou o ministro Gilmar Mendes e o Supremo Tribunal Federal de vergonha para o Brasil e para todo o povo de bem. O servidor do INSS, Ramos Antônio Nassif Chagas, deverá pagar 30 mil reais em indenização por danos morais. Cabe recurso. Em uma cafeteria no aeroporto de Lisboa, em Portugal, Chagas disse ao magistrado:
Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você e o STF são uma vergonha para o Brasil e para todo o povo de bem. É só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Gente, é surreal, surreal. Segue aqui. A situação foi gravada por Chagas e posteriormente publicada no X. O ministro do STF processou o homem, alegando que a investida não se limitou à manifestação e citou proximidade física ameaçadora e intimidadora, tentativa sorrateira de constrangimento do demandante junto ao seu interlocutor e ao público em redor, e disseminação do evento para o grande público em mídia social. Me diz aí nos comentários, você concorda com esse homem, o Ramos Antônio? Eu concordo, Gilmar Mendes é uma vergonha para o Brasil e para o povo de bem. Dizer isso não é crime, não é ilícito, é algo protegido pela liberdade de expressão. Se você concorda com ele, curte com força o vídeo e segue aqui comigo para você ver o absurdo que é essa condenação. Olha aí, Chagas se defendeu dizendo que ele agiu com cordialidade e se limitou a expressar uma crítica sobre a atuação do ministro do STF. Ele afirmou que enviou o vídeo para familiares e que as imagens foram divulgadas por terceiros. A juíza da 9ª Vara Civil em Brasília, a Grace Correia Pereira, disse na decisão que a liberdade de expressão não é revestida de caráter absoluto. A escolha do réu de abordar o autor em um momento privado, fotografá-lo e filmá-lo numa cafeteria de aeroporto no exterior, sem dele obter qualquer autorização prévia para a divulgação da imagem, demonstra que o dolo do autor, mais que apresentar uma crítica em um espaço público, era satisfazer seu interesse pessoal de verbalizar a sua indignação e o expor publicamente, afirmou a juíza. Só que a juíza, gente, ela não está 100% equivocada. Ela está 200% equivocada. Acompanhe comigo aqui essa análise jurídica impecável desse caso que foi feita pela Érica Gorga. Olha aí, ministros do STF não podem agora mais ser criticados. Toda a argumentação da decisão judicial que condena o funcionário público a pagar R$30 mil de indenização por danos morais para o ministro Gilmar Mendes está errada. Primeiro, o ministro Gilmar Mendes é uma figura pública. Segundo, o café é um lugar público. Terceiro, críticas públicas a autoridades públicas deve ser a regra em uma democracia. Quarto, falar que alguém é uma vergonha é uma crítica corriqueira e banal, jamais justificando qualquer hipótese de dano moral em qualquer democracia. Quinto, gravar críticas a autoridades públicas é absolutamente lícito. Vemos isso na televisão todos os dias. A sentença judicial deturpa totalmente a aplicação do direito brasileiro e a garantia constitucional da liberdade de expressão. O que se vê é a formação de um direito censório paralelo, segundo o qual os ministros do STF jamais poderão ser criticados. Reescreve o direito brasileiro para torná-lo ditatorial e distópico. A crítica passa a ser punível, dependendo-se a quem ela se endereça. E essa é a grande verdade. E Gilmar Mendes merece muita crítica. É uma vergonha por ter destruído a Lava Jato. É uma vergonha por seus contatos políticos e entrevistas violando a lei da magistratura. É uma vergonha pelos seus posicionamentos no caso da perseguição da direita e contra Bolsonaro. É uma vergonha por xingar as pessoas da Lava Jato e por ele criticar agora e atacar algo que ele faz ainda pior que eu vou mostrar para você. Gente, a Érica Gorga está extremamente correta. É exatamente isso. Nós estamos vivendo uma distopia, uma tirania judicial em que 11 ministros não eleitos, sem voto, impõem a sua vontade sobre todos os poderes e todos os cidadãos brasileiros de uma forma autocrática, cruel, abusiva. E isso se espalha pelo judiciário, criando aí um ambiente institucional cada vez mais autoritário e censório no Brasil. Agora vejam como no Brasil Gilmar Mendes pode xingar livremente qualquer um, inclusive nós da Lava Jato. Ah, mas ele não pode ser criticado por ninguém, né? Acompanhe aqui então comigo, acompanhe aí comigo, do que ele já nos xingou no passado e que rendeu a ele uma condenação de 50 mil e você não vai acreditar o que aconteceu com essa condenação. Você vai cair o queixo no final, tá? Numa entrevista à Rádio Timeline Gaúcha, Gilmar disse que a Força-Tarefa da Lava Jato é uma verdadeira organização criminosa, formada por gente muito baixa que tentava lucrar com as investigações. Durante o julgamento de um agravo no inquérito 44 e 35, Gilmar chamou os integrantes da Lava Jato em Curitiba de cretinos, gentalha, desqualificada, despreparada, covardes, gangster, organização criminosa, voluptuosos, voluntaristas, espúrios, infelizes, heres, patifaria e até vendilhões do tempo. Gente,
Aquela crítica que o cidadão fez contra o Gilmar de vergonha ficou pequenininha, não ficou? Segue aqui, ó. No julgamento de habeas corpus, o ministro acusou a Lava Jato de torturar investigados com a decretação de prisões preventivas para forçá-los a delatar outros criminosos. Gente, que hipocrisia. Está acontecendo 1000 vezes pior e agora ele não só fica quieto, ele apoia o que é 1000 vezes pior feito a partir das mãos do ministro Alexandre de Moraes. A UOL, Gilmar disse que a Lava Jato era integrada por crápulas. Gilmar, a gente sabe quem você é não só pelo que você fala, mas pelo que você faz. Tudo isso que você fala diz mais de você do que de qualquer outra pessoa da Lava Jato, qualquer pessoa. A Bíblia diz lá em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Enquanto que em Mateus 7:16-20 eu tenho um dos textos aí mais preciosos da Bíblia, um dos que eu mais gosto. Jesus diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Pelos seus frutos os conhecerei. Porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Os frutos da Lava Jato são claros, ministro Gilmar. Agora, os frutos do Supremo são vergonhosos. É a anulação, é a derrubada da Lava Jato, é a passada de mão na cabeça dos bandidos, é permitir que uma pessoa condenada em 3 instâncias por corrupção se torne presidente da República, é a censura feita contra a direita, contra influenciadores, jornalistas, políticos, inclusive violando a imunidade parlamentar. Só que, gente, como o Gilmar é Supremo, ele está acima de nós, né? Meros mortais, e está até acima da lei, eles são a lei. E aí o que a AGU fez depois da condenação do Gilmar? Ela entrou com uma ação no STF para livrar o Gilmar Mendes e os outros magistrados de pagar indenizações por ofensas. É inacreditável. A ação no STF pode livrar magistrados de pagar indenizações por ofensas. Para o órgão, a possibilidade de processar magistrados na justiça comum pode fomentar retaliações contra o judiciário, veja só, por meio de seguidas ações de responsabilização por dano moral. Gente, que coisa ridícula, que coisa ridícula. Ou seja, quando o Gilmar ganha, ele ganha. Agora, quando ele perde, aí ele tira uma carta da manga, um coringa, para não ter que pagar a indenização. Pau que bate em Chico, não bate em Francisco. A gente vive um duplo padrão da justiça. E aí, o que você achou dessa condenação do homem que criticou o Gilmar? Você achou justo? Você concorda comigo que esse tipo de condenação tem como um grande objetivo silenciar as críticas contra o tribunal? Veja como foram instalados uma série de inquéritos, ações contra quem critica o tribunal. Até naqueles papéis do Congresso americano, eles apontaram que Alexandre de Moraes censurou quem o criticou, no caso era um monarca, influenciador. Gente, eles querem que nem você nem ninguém nunca mais critique o Supremo. Me conta aí nos comentários, você concorda com isso? Mas eu não quero que você fique calado, não. Por isso eu fiz um curso com valor... Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.